Olá, que alegria estar aqui com vocês. Sou a professora Fabíola Santos, professora de Conhecimentos Pedagógicos e também de Legislação Educacional. E a nossa missão aqui hoje é resolver questões para a PND, a Prova Nacional Docente. Eu acredito que resolver questões é sempre uma das melhores maneiras para se preparar. Pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês questões que já caíram na prova do ENAD. ENAD que é preparado aí, elaborado pelo INEP, que é o INEP que vai preparar, organizar a prova nacional docente. Então, tem muita chance aí de cair questões nesse estilo na sua prova, tá? Então, vamos lá, vamos resolver essas questões que eu separei aqui para vocês. Questão de número 1 vai falar aqui sobre o currículo, as teorias do currículo. Olha só, podemos afirmar que o currículo é também uma questão de poder. Dessa forma, as teorias do currículo não se distanciam dessa noção na medida em que se preocupam em definir determinado modelo de currículo. As teorias podem ser resumidas em 3 grandes categorias: as teorias tradicionais, com ênfase nas técnicas, que caracterizam-se pela aceitação, ajuste e adaptação. As teorias críticas, que apontam o status quo como elemento determinante para explicar as desigualdades sociais. Para esta concepção, o importante não é desenvolver técnicas, mas conceitos sobre o que faz o currículo. E as teorias pós-críticas, cujo surgimento está ligado aos movimentos sociais de minoria por meio do multiculturalismo. Essa concepção considera a relação entre currículo e poder, identidade, gênero, raça e etnia e etc. Olha só que legal, né? Essa questão aqui. Eu ia até trazer para vocês, para a gente relembrar as 3 teorias do currículo, mas a própria questão aqui já descreveu muito bem as 3 teorias. Teorias tradicionais, que a ênfase está na técnica, né? Em fazer com que os educandos aprendam ali as disciplinas. Então, tá assim, tudo esquematizado, disciplinado, né? Bem tradicional. Essa ideia que a gente tem mesmo de tradicional. A ênfase está nas atividades técnicas, né? E ajuste, adaptação. Já as teorias críticas é justamente o contrário das teorias tradicionais, né? Elas vão apontar aqui, elas não vão se preocupar apenas com conceitos, mas com o que faz o currículo. Quem aí já viu falar sobre o currículo oculto, né? Aquilo que está além do papel, mas o que realmente acontece lá dentro, né? Oculto, aquilo que está implícito ali, que às vezes ninguém vê, mas que está disseminando essa ideia. O currículo oculto é uma ideia que dentro das teorias críticas, tá? Ela vem com as teorias críticas. E a pós-críticas é justamente esse olhar para para as diferenças, para a diversidade, esse multiculturalismo, né? Aqui dentro das teorias pós-críticas está ligada a esses movimentos sociais das minorias mesmo, né? Considera ali a identidade, a raça, né? Considera ali a pessoa, entende? Então, a questão aqui, esse enunciado resumiu bem o que a gente entende aqui das 3 principais teorias do currículo. E aí, quando a gente avança para entender o que essa questão vai exigir? Com base nos conceitos apresentados no texto, avalie as afirmações a seguir. A Lei de Diretrizes e Base traz elementos das teorias críticas e pós-críticas do currículo, ao estabelecer como princípio para o ensino a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, bem como a observação e o respeito à diversidade étnico-racial. E aqui é um item verdadeiro, tá? E a nossa LDB, ela tá ali enquadrada nas teorias críticas e pós-críticas. Críticas por quê? A gente sabe que lá na nossa LDB tem essa preocupação em vincular aqui a vida do estudante
com o trabalho, com as práticas sociais, né? Quem nunca ouviu falar em desenvolver esse estudante de maneira integral? Então, para além de ensinar conteúdos para esse menino, eu vou ensinar conteúdos, sim, mas que ele consiga aplicar na vida dele. Não só o conteúdo em si, não morre no conteúdo. Então, sim, a LDB tem essa preocupação aqui e se engloba dentro dessas teorias críticas. E também das pós-críticas. Quando a LDB tem essa observação e esse respeito à diversidade, e a gente vê muito claramente isso, né, nos artigos da lei, né, quando ela fala para valorizar as diferenças, né, quando ela coloca ali a questão do ensino bilíngue, da modalidade de ensino especial. Então, a gente percebe, sim, esse cuidado, né? Observa esse cuidado e esse respeito com a diversidade cultural. Então, sim, a LDB, ela traz elementos das duas teorias, tanto críticas quanto pós-críticas. Então, esse item 1 aqui, ele é verdadeiro. A assimilação pela LDB de um currículo que analisa as relações de poder, valorizando os aspectos econômicos, sociais, multiculturais, revela uma nova forma de concepção curricular que supera a teoria tradicional do currículo. Ok, pessoal, item 2 também é um item verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque é justamente isso. Quando a LDB analisa essas relações de poder, né, e valoriza todos esses aspectos aqui, ela está rompendo com esse olhar extremamente, né, tradicional. Então, ela está rompendo com esse papel de só ensinar conteúdos, mas eu estou ensinando aqui esse menininho, a ser um cidadão, a viver a cidadania dele de forma plena. Não, ele não vai estar só recebendo conteúdos ali passivamente, mas ele vai ser ativo dentro deste processo. Então, sim, número 2, correto, né? Verdadeiro. E o 3, as teorias críticas, ao incorporarem temas como multiculturalismo, raça, etnia, gênero, identidade, e as pós-críticas, ao analisarem questões da economia e as finalidades sociopolíticas da educação, são consideradas de cunho progressistas. E aí, pessoal, certo ou errado? E aí, eu digo para vocês que esse item aqui, número 3, ele fica falso, né? Ele fica errado. Por quê? Porque as teorias críticas, elas ainda não incorporaram aqui o multiculturalismo, né? Esse olhar para a raça, para a etnia. Até aqui, no próprio texto, né, ele deixa claro, ó, e as teorias pós-críticas, cujo surgimento está ligado aos movimentos sociais da minoria por meio do multiculturalismo. Essa concepção considera a relação entre currículo, poder, identidade, gênero, raça e etnia. Então, aqui é as pós-críticas e ele relaciona como crítica. E as pós-críticas ele relacionou com as características das críticas. Então, o que quem elaborou a questão fez? Inverteu aqui os dois conceitos. Então, ficando aqui o item 3, falso. Então, a gente tem correto aqui 1 e 2. O gabarito da questão é a letra D de dado. 1 e 2 apenas. Então, gabarito da questão número 1, letra D de dado. E aí a gente avança para a questão número 2 agora. Vamos lá. De certa forma, todas as teorias pedagógicas e educacionais são também teorias sobre o currículo. As diferentes filosofias educacionais e as diferentes pedagogias em diferentes épocas, bem antes da institucionalização do estudo do currículo como campo especializado, não deixaram de fazer especulações sobre o currículo, mesmo que não ultrapassem o termo. Com as teorias críticas, aprendemos que o currículo é
definitivamente um espaço de poder. O currículo reproduz culturalmente as estruturas sociais. O currículo transmite as ideologias dominantes. Foi também com as teorias críticas que, pela primeira vez, aprendemos que o currículo é uma construção social. O currículo é uma invenção como qualquer outra. O Estado, a nação, a religião, o futebol, ele é resultado de um processo histórico. Considerando as ideias apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Então, a gente vai lá avaliar conforme as ideias que foram apresentadas aqui nesse texto. Então, vamos lá. O 1 aqui fala que, segundo as teorias críticas, o conhecimento científico é compreendido como verdadeiro e, assim, o foco do processo pedagógico é a organização do currículo na escola a partir da seleção de conhecimentos a serem ensinados. E aí, pessoal, naquele texto que a gente acabou de ler, ele fala justamente o contrário do que se expressa aqui nesse item 1. As teorias críticas nos fizeram vencer esse conhecimento científico aqui como uma verdade absoluta, né? O foco do processo pedagógico não é essa organização, não, de conhecimentos, mas é ensinar para o mundo, ensinar que ele seja crítico, que ele faça, sim, essas reflexões. Então, esse item 1 aqui, ele contradiz o que a gente acabou de ler no texto. Então, né, não condiz com as ideias de currículo, né, na teoria crítica. Então, esse item 1 aqui, a gente pode marcar um falso para ele, certo? Vamos 2. As teorias críticas preceituam que os objetivos, os procedimentos e a avaliação sejam determinadas pelas disciplinas escolares. Errado também. Nas teorias críticas, os objetivos, procedimentos, a avaliação, elas não vão ser determinadas por essas disciplinas escolares, não, tá? Isso aqui deixa bem claro que é uma teoria o quê? Tradicional, tecnicista. Na teoria tradicional é que se valorizava essa disciplina, esse conteúdo. Então, aqui também, falso. Vou botar aqui o falso. Ótimo. E a 3? A 3 fala que o currículo na escola deve ser compreendido segundo as teorias críticas, em seus aspectos estruturais e relacionais, ou seja, em sua relação com as estruturas econômicas e sociais. Perfeito, né? É justamente isso. As teorias críticas, elas entendem o currículo como esse reflexo das relações de poder, né? E dessas estruturas sociais aqui. Então, o currículo, ele vai reproduzir e legitimar as desigualdades sociais. E compreender tudo isso aqui, pessoal, exige analisar as suas relações com o contexto histórico, tá? Então, aqui no item 3, fica um item verdadeiro. Eu tô bem na frente, mas ainda dá pra gente ver aqui, ó, verdadeiro. E o 4, vou sair aqui pra gente ler direitinho. Os aspectos do contexto escolar, como atitudes, valores, não explicitados no currículo formal, são considerados relevantes pelas teorias críticas, por contribuírem para as aprendizagens sociais. Perfeito, pessoal! Sabe que eu falei para vocês na questão número 1 sobre o currículo quê? Oculto. E aqui talvez caiba a gente relembrar, né? Sobre essas manifestações do currículo. Então, deixa eu voltar aqui para a gente relembrar juntos. Existem 3 principais manifestações do currículo. É o formal, o currículo formal ou o currículo prescrito, que é aquele que está lá nos documentos oficiais, que é o que está
falando na LDB, mas a LDB é currículo? Não, mas ela orienta a construção. Na BNCC, a BNCC é currículo? Não, mas ela orienta a construção do currículo. Então, o formal é aquilo que vem, né, desses normativos, dessa organização. Então, formal ou prescrito, uma manifestação aqui do currículo. Tem também o currículo vivido, né? O currículo em ação. Esse é o que realmente acontece lá na sala de aula. Então, esse é o currículo vivido, o currículo em ação, o currículo real. E tem o currículo oculto, que é o currículo implícito. O currículo oculto, ele é muito mencionado nas teorias críticas, por quê? Porque ele fala justamente dessas relações de poder, né? E ele fala também que o currículo, ele acaba o quê? Ele acaba, deixa eu buscar aqui a palavra, ele acaba reproduzindo, essa é a palavra, reproduzindo as desigualdades sociais, né? E essa reprodução social, ela é feita e legitimada como se fosse uma verdade, e nem sempre é, né? Quando a gente estuda sociologia da educação, Althusser, esses sociólogos, eles falam muito sobre essa reprodução social, né? Essa teoria da reprodução social, onde fica implícito aqui que esses valores que são reproduzidos no currículo, que são os corretos, que são tidos como verdades, tá? Então, nas teorias críticas, o currículo oculto, ele é sim muito considerado. Então, vamos ler aqui de novo o item 4. Aspectos do contexto escolar, como atitudes e valores, né, que são esses que estão aqui no currículo oculto, não explicitados no currículo formal. O currículo formal, às vezes, né, não está falando lá, ó, a cultura do branco, ela é mais importante. Não está falando isso no currículo formal, mas implicitamente, né? Lá, bem subjetivamente, no currículo oculto, está falando isso. E para as teorias críticas, esses pontos são considerados relevantes por contribuírem para as aprendizagens sociais. Então, é justamente abrir esse olhar para a reflexão, né, para a crítica. Então, o item 4 aqui tá verdadeiro, tá certinho. Gente, aqui não esqueça, tá? Que o currículo é social e ele é historicamente construído. E ele tá, sim, ligado a essas relações de poder e a essas desigualdades sociais. Isso envolve tanto o currículo formal quanto o oculto, tá? E ele deve sim ser objeto de reflexão para transformar as realidades, né? A gente só consegue transformar aquilo que a gente entende. Então, nesse sentido, as teorias críticas levam em consideração também isso que não está ali escrito, mas de alguma forma ele é reproduzido dentro das nossas escolas, certo? Então, gabarito da questão número 2, letra C. Fica como verdadeiro aqui o 3 e o 4, tá? Letra C. E aí a gente avança para a questão número 3. Questão número 3. Os currículos organizam conhecimentos culturais, valores e artes a que todo ser humano tem direito. Assim, o currículo deve ser analisado conforme as experiências vividas pelos estudantes, nas quais se articulam os saberes, aprendidos por eles na vivência e na convivência em suas comunidades, com os conhecimentos sistematizados que a escola lhes deve tornar acessíveis. Ótimo. A partir da definição de currículo abordada pelo autor, avalie as afirmações a seguir. Então, vamos lá. A construção do currículo constitui um processo de seleção cultural, o que pode colocar em desvantagem determinados grupos sociais e culturais.
E aí, diante de tudo que a gente estudou, a gente sabe que esse item é um item verdadeiro, né, pessoal? Infelizmente, né? Aqui se afirma que o currículo ele não é o quê? Neutro, não é verdade? Ele seleciona e legitima o quê? Determinados saberes. E isso não pode colocar alguns em situação de desvantagem? Pode. Então, verdadeiro aqui o item 1. 2. O sistema educativo confere ao currículo efetividade que envolve uma multiplicidade de relações, razão pelo qual deve ser considerado praxis e sua materialização corresponder à forma como foi idealizado. E aqui esse item ele está parcialmente verdadeiro, mas tem um erro aqui e esse erro deixa aqui o nosso item errado. E o erro está justamente aqui, ó. E sua materialização corresponder à forma como foi idealizado. E aí, isso aqui não deixa o currículo tipo parado, estático, né? E o currículo, a gente sabe que ele é movimento, né? Que ele sempre vai sofrer mediações, interpretações. Então, logo essa afirmação aqui, ó, que ele deve ser materializado a forma como foi idealizado, deixa ele um currículo estático. Então, falso aqui. Aqui, né? O 2. Vou botar ali, vai ficar aparecendo aqui no 3. Então, vamos botar aqui, falso. 3. As teorias críticas reconhecem a existência de poderes diversos diluídos nas relações sociais. Aí sim, verdadeiro. Justamente, né? Elas reconhecem essa existência de poderes diversos que estão aqui diluídos, né? Colocados aqui nas diversas relações sociais. Então, 3, verdadeiro. E o 4. É um desafio da escola incluir no currículo experiências culturais diversificadas. Sim, é um desafio. Que não produzam estruturas da vida social em suas assimetrias e desigualdades. Verdadeiro também, né? A escola, ela deve reconhecer e valorizar essa diversidade cultural e evitar reproduzir essas desigualdades sociais. E tudo isso é sim um desafio. Então, 4 aqui, verdadeiro. Não é verdade? Isso. Então, a resposta correta para a nossa questão aqui ficou a letra D. 1, 3 e 4 apenas, né? O 2 aqui está falso. Então, letra D é o gabarito da questão número 3. Perfeito. E aí a gente avança. Agora a gente avança para a questão número 4. Eita, eu adoro essas questões assim, ó, que tem esse porquê aqui, né? Que aí a gente tem que comparar. Confesso para vocês que é o tipo de questão que eu mais tenho dificuldade em fazer. Por quê? Eu até comentava em outro momento que eu tenho essa facilidade em gerar conexões, né? Em fazer links, linkar um conteúdo com outro. Então, aqui para mim tudo faz muito sentido, né? Então, achar aqui quando responde, quando não responde, quando se relaciona, quando não relaciona, quando justifica, quando não justifica, é uma dificuldade para mim. Mas é só ler devagarinho que dá tudo certo, tá? Vamos ler, interpretar, que vai dar tudo certo. Questão número 4. O currículo, há muito tempo, deixou de ser apenas uma área meramente técnica, voltada para questões relativas a procedimentos, técnicas e métodos. Verdade, né? Isso aqui a gente tinha nessa visão tradicional do currículo. Já se pode falar agora em uma tradição crítica do currículo, guiada por questões sociológicas, políticas e epistemológicas. O currículo é considerado um artefato social e cultural. Verdadeiro, né? Sim, ele é considerado um artefato social e cultural. É quando a gente fala aqui que o currículo é uma produção histórica, né? E que ele vai refletir justamente ali o momento histórico em que a gente está vivendo.
Hoje, a gente não fala mais em apenas transmitir conteúdos. Então, não tem porquê eu ter um currículo que só transmita conteúdos. Percebe que ele reflete aquela parte do tempo, da história em que a gente está inserido? Então, faz todo sentido. E ele é uma construção, sim, social. Por quê? Porque o currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social, pois implica relações de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas. Não é um elemento transcendente e atemporal. Também aqui verdadeiro, né? A gente sabe que o currículo, ele não é inocente, ele não é neutro, ele está sempre transmitindo aqui o interesse de alguém, está sempre transmitindo essas relações de poderes, não é verdade? Então, implica relação de poder, visão, sociais, particulares e interessadas. Não é um elemento transcendente e atemporal. Significa que vai ser o mesmo currículo sempre? Não, ele vai sofrer sim mudanças. Então, verdadeiro aqui as duas asserções. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. O A fala que as duas asserções são proposições verdadeiras. E a segunda é uma justificativa correta da primeira. Olha, eu afirmo que sim, né? Mas vamos ver aqui as outras. Tanto a primeira quanto a segunda são falsas? Errado, né? A gente já sabe que as duas são verdadeiras. A primeira é falsa, também não é esse item. Esse ser aqui também não condiz. Sobrou essas duas opções aqui. Até aqui elas são iguais e uma fala que uma justifica a outra e a outra fala que não. Então, o correto é que essa segunda justifica sim a primeira. Então, o gabarito da questão, letra A. E por que justifica? Qual é a relação aqui entre essas duas? Porque essa segunda aqui, pessoal, ela explica perfeitamente, né? Se o currículo é um artefato social, né, que a gente falou assim, ó, o currículo é considerado um artefato social. Então, se ele é considerado social, esse artefato social, é justamente por quê? Porque ele expressa essas relações de poder, não é verdade? Esses interesses sociais aqui, né? E não é uma simples lista, né? Uma lista ingênua e desinteressada de conteúdos. Então, tá bem claro aqui que a segunda justifica sim a primeira acessão. Então, o gabarito da correto dessa questão, número 4, é sim a letra A, tá? Então, vamos marcar aqui letra A, já botei o gabarito para vocês. Perfeito, a gente segue então para a questão número 5. Vamos lá, questão número 5. Olha só que interessante essa questão. E ela vem fechar aqui os nossos estudos sobre o currículo, tá? Considere as descrições que seguem. A escola X. Vamos entender aqui a escola X. O currículo, eu vou até ficar aqui no pedacinho da tela para a gente compartilhar juntos aqui, tá? Eu olho um pouquinho para o lado porque o meu monitor onde eu faço os traços na tela fica aqui do ladinho, tá? Mas acompanha aí, ó. A escola X. Vamos entender a escola X. O currículo é desenvolvido em projetos de trabalho, com integração entre disciplinas, e os laboratórios de informática estão a serviço da pesquisa empreendida pelos alunos. Olha aí, né? Essa escola X aqui, ela está o quê? Diferente das outras. Vamos ver as outras. Vamos ver as outras. A escola Y. Na escola Y, há uma delimitação clara entre as disciplinas, com horários e espaços bem definidos para as atividades, e os recursos tecnológicos dão suporte à transmissão dos conhecimentos. O que a gente percebe nessa escola Y aqui? Ó, delimitação clara entre disciplinas, né? Transmissão de conhecimentos. Para mim, não precisa dizer mais nada. Essa escola Y aqui, ela é uma escola o quê? Tradicional.
Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, porque eu tô com o mouse, mas vai dar para vocês entenderem. Tradicional. Meu Deus, não deu para ver nada, né? Mas tá bom, vocês entenderam que eu quero dizer tradicional? Não, vou apagar e vou escrever com letra cursiva, com letra caixa alta, que eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Então, para mim tá claro e evidente que a escola Y é uma escola o quê? Tradicional, né? Uma escola que está preocupada com a transmissão de conhecimento apenas. Pronto, agora deu para entender melhor. E a escola Z? Vamos ver aqui a escola Z. Laboratórios de informática, telas digitalizadas e estúdios de produção audiovisual estão disponíveis aos professores, que são conduzidos a desenvolver um currículo em que novos conhecimentos científicos sejam imediatamente incorporados. Eu vou sair aqui da tela só para vocês verem aqui o finalzinho, tá? Apesar de toda essa presença aqui de tecnologia, e a gente sabe quando a tecnologia vem, ela torna esse aprendizado aqui mais, né, ativo, significativo, mas olha só que interessante no finalzinho desse item. Ele fala que o objetivo é desenvolver um currículo em que os novos conhecimentos científicos sejam imediatamente incorporados. Percebe que essa escola aqui, ela tá parecendo uma escola o quê? Tecnicista? É ou não é? Tecnicista. Eu tô preocupada em só transmitir esses conhecimentos científicos, esses novos, toda essa tecnologia aqui, laboratório de informática, tela, ela não está vindo para tornar o estudante ativo, reflexivo, crítico, ela está vindo só para que esses conhecimentos sejam imediatamente incorporados. Aqui eu estou preocupada mais com o conteúdo do que com o serzinho lá que vai estar aprendendo. Então percebe que também essa escola Z aqui, ela não tem nada aqui de, né, crítica reflexiva. Já a escola X, ó, o currículo é desenvolvido em projetos de trabalho, com integração entre as disciplinas, e os laboratórios de informática, eles estão a serviço da pesquisa empreendida pelos alunos. Aqui na escola X, né, há essa abordagem interdisciplinar, e esse uso da tecnologia, ele vai favorecer o que? A investigação, a autonomia dos estudantes. Essa visão aqui, essa aqui rompe com o tradicional, né? Aqui é uma visão mais crítica, inovadora, não é verdade? Crítica. Então, de analisado aqui essas três escolas, a gente passa para os itens. Qual das análises faz uma relação coerente entre as concepções de currículo e uso da tecnologia, segundo as correntes teóricas a que se referem? Cara, eu adorei essa questão. Eu achei ela muito show, muito inteligente. E uma das características também, pessoal, das questões elaboradas pelo INEP é justamente essa interdisciplinaridade entre as questões também. A gente está estudando currículo, mas já está falando aqui também sobre as tecnologias, que também é tema aqui, também é conteúdo para a prova nacional docente. Então, maravilha de questão. Adoro questões inteligentes. Então, vamos lá. Os itens. No item A, fala que as escolas X e Y adotam uma concepção de currículo calcada no multiculturalismo, pois o tratamento dado ao uso de recursos tecnológicos está associado à diversidade. E aí, a gente viu o quê? Opa, a resposta aparecendo antes da hora. A gente viu o quê? Que a escola X, beleza, né? Ela tem essa inovação, mas a escola Y, não, ela é tradicional.
Então, não pode ser aqui a nossa resposta que a gente procura. Na escola X, o currículo possui uma abordagem interdisciplinar. Verdade. O que favorece o caráter investigativo do uso de recursos tecnológicos no contexto da metodologia de projetos. Opa, verdade, né? Tudo que a gente analisou lá na tela anterior. Deixa eu ver, voltar. Opa, já tô dando a resposta toda hora, né? Ó a escola X aqui, ó. Projetos, integração, que caracteriza aqui a interdisciplinaridade, laboratórios. Opa, então, bonitinha, resposta aqui, letra B. Os outros, fala assim, que na escola Y, a delimitação entre as disciplinas demonstra que o currículo é reflexo da pluralidade cultural contemporânea, ao passo que o modo como a tecnologia é adotado remete a um modelo tecnicista. E aí, o Y, a delimitação entre as disciplinas, delimitação entre as disciplinas demonstra que o currículo é reflexo da pluralidade cultural. E aí teria que ser justamente ao contrário aqui, né? Essa delimitação mostra justamente que não é aqui a pluralidade. Então, essas duas aqui, elas se contradizem, né? Se eu estou delimitando, como é que eu estou levando em consideração a pluralidade cultural? É justamente, né, o oposto. Então, a escola Y, ela é tecnicista sim, né? A gente percebe esse modelo tecnicista aqui. Mas a pluralidade cultural não tem relação com a delimitação das disciplinas. Então, ficou errado aqui o item C. Na escola Z, os diversos recursos tecnológicos usados indicam uma visão de currículo calcada na teoria pós-crítica, pois os professores acompanham as inovações tecnológicas. Errado, né? O Z aqui não é pós-crítico, não. Né? Ela é o quê? Tecnicista. Ela é voltada para pura e exclusivamente a atualização científica, tecnológica aqui. Então, errado também. E o E, a escola Y e Z trabalham segundo uma perspectiva curricular crítica. Mentira! É tradicional, é tecnicista. Então, errado. Gabarito é a questão número 5, letra B de bola. Certo? E aí a gente pode avançar para a questão número 6. Vamos, então, avançar para a questão número 6. Olha aí, questão número 6, o tema inclusão. O tema inclusão digital suscita diversas discussões. Os significados e objetivos atribuídos ao termo têm motivado intensos debates na comunidade acadêmica. Treinar pessoas para o uso de recursos tecnológicos de comunicação digital seria inclusão digital? Para alguns autores, tais iniciativas não seriam suficientes para incluir digitalmente. Democratizar o acesso a tais tecnologias seria então incluir digitalmente? E aí, esse texto aqui, pessoal, ele é bem bacana, né? Bem reflexivo. Ele deixa aqui só treinar as pessoas não é incluir digitalmente e fazer com que todas as pessoas tenham acesso também não é incluir digitalmente. E aqui eu sempre trago, quando eu estou falando sobre essa inclusão digital, letramento digital, uso da tecnologia nas práticas educativas, eu trago esse exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela tem um celular, né, um smartphone, mas ela foi treinada para usar esse smartphone. Por que eu falo isso? Ela não é letrada digitalmente. Tudo que ela vê lá no celular, ela acredita, né? Às vezes, se eu tô passando ali perto dela, aí vem uma pessoa, ela, nossa, que pessoa bonita, quem é? Ela pensa que eu conheço essa pessoa, e uma pessoa que eu nunca vi. Então, ela não entende esse mundo digital. E outro ponto também é democratizar o acesso.
né? A minha mãe tem acesso à internet. A internet banda larga está lá na casa dela, mas ela é letrada digitalmente? Não. Então, esse texto aqui, ele é sim uma reflexão muito pertinente, né? Porque está falando aqui justamente desses pontos, né? De não só treinar e não só dar o acesso. É preciso de algo mais. Qual é esse algo mais, né? O texto 2 fala sobre as variações na qualidade da conexão à internet podem influenciar no uso da rede para atividades pedagógicas. O local da escola onde há disponibilidade de acesso à internet é um dos indicadores que corroboram diferenças no acesso e no uso da rede em escolas públicas. De acordo com o resultado da TIC Educação 2018, apenas 57% das escolas públicas possuíam acesso à internet na sala de aula. Como a baixa da qualidade dessa conexão não permitiu o acesso simultâneo à internet pelas equipes administrativas, pedagógicas e pelos alunos, a conexão estava, em grande parte dos casos, direcionadas para as áreas administrativas. Ou seja, lá nas escolas públicas, quem tem acesso à internet é só a parte administrativa. Então, vamos analisar essa questão aqui. Considerando os textos apresentados e o debate acerca da inclusão digital nas redes públicas de ensino, avalie as afirmações a seguir. Vamos avaliar essas afirmações aí. A inclusão digital, também chamada de alfabetização digital, e eu acrescento aqui para vocês também chamada de letramento digital, tá? Pode ser também o letramento digital, que hoje é mais conhecido também. Engloba um ensino pautado no uso de programas de computador, com o objetivo de preparar o aluno para digitar um texto ou elaborar uma planilha, visando o desenvolvimento da sua autonomia como usuário das tecnologias da informação e comunicação. E aí, me digam, pessoal, item 1, verdadeiro ou falso? E aí eu digo para vocês que é um item falso, tá? O ensino dessas tecnologias aqui, ele não é pautado em preparar, né, treinar, né? Ele está para muito além disso. Digitar, né? Aqui a gente tem essa ideia de um ensino que mecânico, extremamente mecânico. Vou escrever assim, mec, tá? Para você entender que é mecânico. E aqui, não. A gente tem que entender o quê? Que quando as tecnologias vêm para as práticas educativas, elas vêm justamente para enriquecer esse processo. E aí, elas vêm para ter essa mudança nesse olhar. Então, não é só treinar, né? Quando as tecnologias vêm, elas estão associadas a essa aprendizagem significativa, as metodologias ativas. Então, não faz sentido, né, treinar, apenas digitar. Eu preciso sim que os alunos eles assumam a autonomia, mas não só como usuários das tecnologias. Eles vão ser sim usuários, eles vão compreender, mas eles também vão ser capazes de produzir, né? Acesso, participação, produção, tudo isso de maneira crítica, tá? Então, esse item 1 fica errado por causa disso. 2. A inclusão digital prevista pelas redes públicas de ensino, baseada no princípio de democratização de acesso às TICs, precisa considerar os estudos sobre exclusão social e ampliação dos conhecimentos culturais dos estudantes. Perfeito, né? Verdadeiro. Sim, né? Essa inclusão digital é também uma inclusão social e cultural, né? Pois ela busca reduzir justamente essas desigualdades e ter acesso a essas tecnologias é ampliar as oportunidades. Então, verdadeiro aqui o item 2. E o 3. Considerando a grande utilização de celulares pelos estudantes brasileiros
e o acesso limitado das escolas à internet, as redes de ensino público ficam dispensadas de propiciar a inclusão digital aos seus estudantes, mas são responsáveis pela mediação dos saberes para uma cultura digital. E aí fica até difícil, né? Se eu sou dispensada de propiciar essa inclusão digital, como é que eu vou conseguir mediar essa cultura digital, né? Não faz o menor sentido. Então, o 3 aqui é uma afirmativa incorreta, falsa. Vamos botar um Fzinho aqui para na hora de julgar a gente ficar, né, mais visível aqui. Então, o uso do celular não substitui a política educacional, né? Mesmo que muitos estudantes tenham aqui o celular, ele não vai substituir. E pelo contrário, né? Pelo contrário, aqui não está dispensado de propiciar, mas sim tem que mediar essa inclusão digital. Então, falso o 3. E o 4, um currículo voltado ao enfrentamento de desafios para a inclusão digital em escolas públicas deve possibilitar que o estudante compreenda, utilize e crie tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica e ética para que exerça o protagonismo na sua vida pessoal e coletiva. Perfeito, é tudo aquilo que a gente está falando, né? Desde o início aqui dessa questão. É isso mesmo. É justamente esses 3 pontos aqui, ó, que eu vou destacar para vocês, ó. Ele deve utilizar, né? Criar e disseminar, compreender, utilizar e criar essas tecnologias digitais. Então, o item 4 aqui, verdadeiro, e a resposta correta é o que se afirma em essa primeira aqui, a gente vamos sinalizar aqui como falsa, né? A 2 está verdadeiro e a 4 está verdadeiro. Então, o gabarito da questão é a letra D. Apenas 2 e 4 são verdadeiras. Certo? E aí a gente avança para a questão número 7. Questão número 7 fala que diferentes estratégias educacionais são anunciadas para atravessar a pandemia do Covid-19. Por meio do ensino remoto, com a exploração de diversidade dos meios de vinculação, as plataformas e ferramentas digitais, televisão aberta, WhatsApp, correio com entrega de material impresso, entre outras, o que se impõe é que permitam igualmente a interlocução entre o sujeito da aprendizagem. Quem é o sujeito da aprendizagem? O aluno. E os objetos do conhecimento. E que a qualidade do desenho metodológico esteja atrelada à mediação do professor, que é vital no contexto presencial ou remoto. Então, aqui a gente vai entrar numa pauta muito bacana. Sabe qual? Que as tecnologias não vão substituir o professor, né? Que, embora elas venham, essa mediação do professor, ela é vital. O que é vital? É aquilo que dá vida. Então, não importa qual é o método, né? Não importa se é presencial, se é remoto, o professor, ele é indispensável. E o que se preza aqui? Se preza que a qualidade do ensino, ele aconteça. Que o sujeito da aprendizagem lá, quem é o sujeito da aprendizagem? Um aluno. Ele receba o quê? Os conteúdos, ele receba os conhecimentos. Seja por ferramentas digitais, seja por televisão, seja por uma folha, seja pelo correio, tá? Ele precisa receber aí um material de qualidade, certo? A gente precisa entender isso para resolver essa questão. Então, considerando o enfrentamento da situação relatada no texto, avalie as afirmativas a seguir. O ensino remoto,
exige um desenho metodológico que explore os recursos digital ao máximo, visto que a tecnologia pode superar as falhas no ensino presencial. E aqui, o item 1, ele fica falso, né, pessoal? Primeiro que o ensino remoto, ele vai exigir ao máximo esses recursos digitais, se aqui já está falando que pode ser recursos digitais, mas podem ser outros também, material impresso, né? Então não precisa exclusivamente ser recursos digital. E a tecnologia, ela não vai superar aqui as falhas, não. O que supera as falhas? É justamente, né, esse planejamento intencional, mediado aqui pela presença vital do professor. Então, o item 1 aqui está errado, né? A tecnologia, ela não substitui nem no ensino presencial e nem no remoto. Então, falso aqui o item 1. 2. O desenho metodológico em situação remota deve ser capaz de atender ao princípio da organização didática pela reprodução da situação das ações que ocorrem presencialmente. E aí? Falso também, né? No ensino remoto, pessoal, não se deve apenas reproduzir o que acontece presencialmente. E o que esse item está falando é justamente isso, ó. Pela reprodução da situação das ações que ocorrem presencialmente. Em situação remoto, eu tenho que ter as estratégias, atividades, métodos atualizados, adaptados aqui para a situação remota. Eu não preciso fazer uma mera reprodução do que é colocado presencialmente, não. Então, o item 2 aqui também, falso. E o 3, um uso efetivo da tecnologia ocorre em função do desenho metodológico que se quer implementar, pois, enquanto meio, a tecnologia deve permitir atingir aquilo que se coloca como finalidade. E certo, tá? Esse item número 3 é um item correto, por quê? Porque a tecnologia, ela é justamente esse meio. Eu gosto sempre de usar o exemplo da ponte, né? Ela é o meio, mas ela não é o fim, né? Então, ali, com o, a intervenção, a intencionalidade correta, aí sim eu chego no meu fim, na minha finalidade. Então, verdadeiro aqui, o item 3. 4. As mídias digitais e impressas são aliadas e podem ser utilizadas de formas associadas no ensino remoto. Sim, tanto as digitais quanto as impressas. E aí só erra esse item aqui quem pensa que no ensino remoto só tem espaço para as mídias digitais. Não é verdade, tá? Então, questão número 7, o gabarito correto fica 3 e 4. Letra C, 3 e 4. Certinho? Aí a gente avança para a questão número 8. Questão número 8, deixa eu só beber um golinho de água aqui. Articular a escola com o mundo social, globalizado, informatizado e comunicacional é transformar a escola num espaço dinâmico e significativo. No mundo contemporâneo, onde as tecnologias da educação e comunicação e da informação avançam rapidamente, a escola precisa acompanhar essa evolução. Considerando esse texto, avalie as afirmativas. Então vamos lá. A aprendizagem se realiza quando novas informações são analisadas e interpretadas a partir de conhecimentos previamente adquiridos. E aí eu vou voltar aqui para explicar para vocês. Quando a gente fala de tecnologia, né? Quando eu falo de TICs, tecnologias da informação e comunicação nas práticas educativas, eu falo em aprendizagem significativa. O uso das tecnologias, eles estão associados às metodologias ativas e, por consequente, às aprendizagens significativas.
Quando eu trago a tecnologia para a educação, eu quero que essa aprendizagem seja significativa para o meu estudante. Ok. E aí a gente vai lembrar quem é o pai, né, da aprendizagem significativa. A gente vai lembrar de Ausubel. Ele traz esse conceito de aprendizagem significativa. E a gente vai lembrar lá da ancoragem. O que é a ancoragem? Nós temos conhecimentos prévios, né? E os novos conhecimentos, eles vão se ancorar aqui para que eu tenha ali desenvolver novas informações, novos conhecimentos. Olha só, agora a gente vai ler de novo o item aqui, ó. O item 1. A aprendizagem se realiza quando novas informações são analisadas e interpretadas a partir de conhecimentos previamente adquiridos. Pronto! Olha aqui, previamente adquiridos, aqui a ancoragem. Quem que vai se ancorar aqui? As novas informações. Opa, esse aqui não é um conceito de aprendizagem significativa? Então, com certeza é um item verdadeiro, tá? Olha só que inteligente essa questão. A2. Atribuir novos significados aos conhecimentos curriculares pode comprometer o alcance dos conteúdos programáticos. De maneira nenhuma, né? Comprometer o alcance, não. Muito pelo contrário. Novos significados significam novas aprendizagens. Então, o item 2 aqui está errado, falso, incorreto. E o 3, e aí eu vou ter que sair aqui da tela para a gente ler o número 3. Acompanhar as tecnologias da comunicação e da informação é trazer significados para a aprendizagem de alunos, que são parte de uma sociedade do conhecimento verdadeiro. É justamente isso. Quando eu trago as tecnologias, eu quero tornar a aprendizagem significativa. Então, item 1 verdadeiro, item 3 verdadeiro, resposta da questão, número 8, letra D de dado. 1 e 3 apenas. A gente está finalizando, né? Questão 9 e 10, e aí a gente termina esse bloco de resolução de questões. Vamos até 10 questões nesse bloco, a gente finaliza e depois a gente volta para responder mais questões. Mas vamos lá, ainda tem a 9 e a 10. Vamos lá para a questão número 9. Na atualidade, o surgimento de um novo tipo de sociedade tecnológica é determinado principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de comunicação e informação e pela microeletrônica. Essas novas tecnologias, assim consideradas em relação às tecnologias anteriormente existentes, quando disseminadas socialmente, alteram as qualificações profissionais. A ciência hoje, na forma de tecnologias, altera o cotidiano das pessoas e coloca-se em todos os espaços. Não há dúvidas de que as novas tecnologias de comunicação e informação trouxeram muitas mudanças consideráveis e positivas para a educação. Vídeos, programas educativos na televisão e no computador, sites educacionais, softwares diferenciados transformam a realidade da aula tradicional, dinamizam o espaço de ensino-aprendizagem, onde anteriormente predominava a lousa, o giz, o livro e a voz do professor. Então, aqui a gente tem, né, as tecnologias antigas e aqui a gente tem novas tecnologias. Percebe? Para que as tecnologias da informação e comunicação TIC possam trazer alterações no processo educativo, elas precisam, no entanto, ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Ou seja, o único e simples fato da tecnologia estar lá não muda, tá? É preciso ter intencionalidade pedagógica, certo? Isso também é muito importante. Isso significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder garantir que o seu uso realmente faça
a diferença. Ok, então vamos lá. Na perspectiva do texto acima, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. E aí a gente já sabe que quando tem essa relação entre elas, a gente vai ligar o nosso alerta para além, né? Porque é questão que demanda muita atenção. Então, o item 1 fala assim, ó. A primeira seção vai falar que os avanços das tecnologias digitais da comunicação e informação e da microeletrônica podem ser incorporados às tecnologias mais antigas no trabalho educativo, desde que se compreendam as especificidades do ensino da própria tecnologia. Verdadeiro, né? Nessa perspectiva do texto que a gente leu, sim, as tecnologias antigas, digamos assim, e as novas tecnologias podem se juntar aqui para que eu consiga ensinar aqui de uma melhor maneira, digamos assim. E isso tudo pode acontecer desde que eu compreenda as particularidades, tanto do ensino quanto da própria tecnologia. Beleza? Então, verdadeiro aqui o item 1. E o 2. O 2 fala sobre o ensino mediado pelas TICs, permite ampliar não somente as possibilidades pedagógicas de aprendizagem, mas também a interação entre os atores do processo educativo. Verdadeiro também, né, pessoal? Então, sim, permite ampliar não somente as possibilidades pedagógicas de aprendizagem, mas também a interação entre os atores do processo educativo. Agora vamos analisar aqui a relação entre essa número 1 e a número 2. Elas têm uma relação, obviamente, porque elas falam, né, das tecnologias. Mas esse primeiro aqui, ele fala de integrar as tecnologias antigas com as novas tecnologias, que eu posso fazer essa integração e usá-la aqui no processo de ensino-aprendizagem. E essa número 2 aqui, eu estou falando o quê? Dos benefícios que o uso das TICs podem trazer para o processo educativo. Então, essa aqui eu vou falar sobre os benefícios. E aqui eu estou falando o quê? Da integração entre as novas tecnologias e as tecnologias que são mais antigas. Então, percebe que elas falam de tecnologia, mas uma não complementa a outra. Então, as duas são verdadeiras. Então, essa daqui que fala que tem uma falsa, eu posso retirar, né? Vão sobrar essas duas aqui. As asserções 1 e 2 são preposições verdadeiras, mas a 2 não é a justificativa correta da 1. Verdadeiro a questão aqui, né? A C. E essa aqui fala que é uma justificativa, e a gente já viu que não é. Aqui eu estou falando de benefícios e aqui eu estou falando de integração. Então, uma não justifica a outra. Gabarito da questão número 9, letra C. Nossa, eu fiquei o tempo inteiro aqui na frente de vocês, né? Então, deixa eu sair aqui só para vocês verem aqui, ó. Então, uma não justifica a outra. A 2 não é a justificativa correta da 1. Letra C, gabarito da questão número 9. A última da noite, vamos avançar aqui para a questão número 10. Opa, 10. Uma professora do ensino fundamental percebe que seus estudantes apresentam dificuldades em compreender frações. Para lidar com esse desafio, ela decide utilizar recursos digitais em sua prática pedagógica. Após pesquisar, opta por usar um aplicativo de simulação interativa que permite aos estudantes manipular visualmente as frações em situações do cotidiano, como dividir uma pizza ou medir ingredientes em uma receita. Durante as aulas, ela propõe desafios com base nas simulações e avalia o desempenho dos estudantes
por meio de tarefas no próprio ambiente digital, adaptando suas intervenções conforme o progresso individual. Diante desse cenário, qual atitude da professora representa corretamente o uso das práticas pedagógicas com tecnologias digitais? Utilizar o aplicativo como ferramenta de reforço para os estudantes com maior dificuldade, sem alterar a dinâmica da aula tradicional? E aí, pessoal, no caso, quando eu trago as tecnologias, né, eu não posso utilizá-la apenas como um reforço, como um momento estanque. Eu preciso integrar, né, essas tecnologias à aula regular. Aqui só para quem concluiu a tarefa. Aqui é só um momento de diversão. Aqui... Não, elas precisam estar ali inseridas nessa aula regular. Não é um momento estanque, mas ali diluída em toda a aula. Então, aqui não condiz com o que a gente está procurando. Introduzir o aplicativo de forma pontual, como premiação para estudantes que terminarem os exercícios antes dos demais, ou pelo menos da maioria. Aqui ela utilizou a tecnologia como um prêmio, né? Uso lúdico e sem nenhuma intencionalidade pedagógica, errado também. Não é só para quem terminou, ali faz um jogo, não, tá? Tem que ter a intencionalidade pedagógica. C. Escolher o aplicativo digital de maneira aleatória para tornar a aula mais atrativa visualmente ou quando tiver visita do coordenador em sala. Aqui, essa escolha aleatória, sem nenhum planejamento, sem intencionalidade, também não condiz, né, com essa fundamentação, com essa intencionalidade pedagógica que a gente procura. Então, letra C, também errado. Incorporar intencionalmente o recurso digital ao planejamento didático, promovendo experiências de aprendizagem significativas e personalizadas. Opa, letra D, condiz com o que a gente entende do uso das TICs nas práticas educativas. E o E fala que substituir as explicações em sala pela entrega de tutorial sobre o uso do aplicativo, permitindo que os estudantes aprendam sozinhos. Pessoal, e eu até vou voltar aqui. Quando a gente falar sobre tecnologia da educação, tecnologia da informação na educação, jamais ela vai substituir o professor, tá? O que a gente pensa do professor como mediador dessa situação? É ele que vai planejar com intencionalidade, mas a tecnologia jamais vai substituir o professor. Olha o que diz esse item aqui: substituir as explicações em sala. Não é substituir o professor? Quem faz essas explicações? Então, não faz nenhum sentido, tá? Então, gabarito da questão 10. Opa! Voltar aqui. Gabarito da questão número 10, letra D de dado. Deixei o gabarito aqui para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem refazer e conferir aqui o gabarito. E também deixei aqui para vocês as minhas redes sociais. Vai ser um prazer encontrar vocês também por lá. Me mandem direct, fala do que vocês acharam da aula. Vai ser um prazer. Mas a nossa missão aqui ainda não acabou, né? Nós ainda vamos resolver mais questões. Percebe que a gente ainda não passeou aí sobre todas as temáticas que são importantes, que podem cair na prova nacional docente. Então, nós ainda vamos resolver mais questões aí para a prova nacional docente. Essa só foi a primeira parte aí, muito bacana, questões muito bem elaboradas, que com certeza, se você resolver aí refletindo, vão ajudar demais na sua preparação, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. A gente se encontra, hein? Tchau, tchau!